Faço, então, a integral no intervalo de menos 1 a 2 dx 48. Poderia ter colocado já aqui na frente, né? 48x. E agora integro. Bom, pessoal, aqui a integral de y ao quadrado é quanto? Lembrando daquela regra, né? Y na p mais 1 sobre p mais 1, né? Então, vou fazer o quê? Vou pegar aqui e já resolver. 2 mais 1 é 3 sobre 3. No intervalo de 0 a 3. Então, é bom relembrar, né? Um pouquinho aí o cálculo 2, as integrais, né? As integrais definidas, tá? Então, nós temos aqui, agora o que eu faço? Se eu substituir o zero aqui, eu vou fazer, né? Substituindo os intervalos aqui no y. Mas detalhe, pessoal, aqui vai ser, se eu substituir aqui, é zero. E o zero, numa adição ou subtração, ele é neutro. Então, eu já vou direto no 3 aqui, fazendo o quê? Eu vou pegar aqui, ó, a integral de menos 1 a 2 dx, que multiplica 48x. E aí nós temos, ó, 3 ao cubo. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 dividido por 3, pessoal, é quanto? É 9, né? Então, nós temos 9 aqui, ó. Ok? Agora, multiplicamos, né? Então, se a gente pegar a calculadora ou multiplicar na mão mesmo, aí, a ferramenta que você vai utilizar, né, fica a seu critério. 9 vezes, bom, 48 vezes 10, né, é 480. Então, 480 menos 48, que no caso é 9 vezes 48, é 432, né? Então, fica 432, né, x dx. E aí, então, nós temos a integral de menos 1. Opa, eu vou repetir para não rasurar aqui. 432x dx. E para fechar a resolução, né, eu vou fazer aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó. Já vou colocar, já vou integrar, né? Então, nós temos aqui 432 x. A integral de x é quem? Esse 432 já poderia passar lá, mas eu teria que integrar o x. Aqui eu já posso fazer direto, né? Então, 432, sabendo que 432 é uma constante, nós temos aí 432 vezes x ao quadrado sobre 2. Certo? Tá aí. No intervalo de menos 1 a 2. Bom, agora eu vou ter que substituir, né? Não tem jeito. E aí, o que eu posso fazer já? 432 dividido por 2, 216. Então, aqui nós temos 216, né, x quadrado no intervalo de menos 1 a 2. E agora resolver, tá? Então, faço 216, né, que multiplica 2, eu pego o intervalo maior, menos o menor, né, pessoal? Não posso esquecer. Menos 216 vezes menos 1 elevado a 2. Tá aqui. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 216, pessoal. Nós temos, então, nós temos aqui, ó,
Calma aí, só um minuto. Olha só, pessoal. Então aqui, nós temos aqui, ó, 216, né? Que multiplica 2 ao quadrado. Então 2 ao quadrado é 4. Então 216 vezes 4, tá? É 864. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 216 vezes 1, 216. Tá? E agora, resolvendo essa subtração aí, 864 menos 216 é igual a 648. Tá aí, esse é o nosso resultado, ok? Então aqui está a resolução passo a passo. É claro que você pode fazer, né, um pouco mais rápido, não tendo que fazer aí os detalhes, né? A gente pode dar uma agilizada, mas tá aí para estar esclarecendo a sua dúvida, ok? Escolhemos fazer dessa forma para poder minimizar, né, as possíveis dúvidas aí para vocês, beleza? Bom, pessoal, agora o que nós vamos fazer aqui, esse exemplo aqui é somente para você encontrar o intervalo, né, em relação a x, y e z. Tá? Então aqui o exercício enunciado está dizendo o seguinte: observe a integral e preencha os retângulos abaixo. Então aqui você tem a integral, uma integral no intervalo de 1 a 5, integral no intervalo de 2 a 4 e a integral no intervalo de 3 a 6, f, né, e aqui a função, né, f de x, y, z, dx, dz e dy. Tá, então veja bem, pessoal, o que nós temos que fazer aqui, o que a gente tem que pensar, né, pensar da maneira como nós fizemos anteriormente, né? Deixa eu voltar lá para a gente poder, para eu poder mostrar para vocês. Olha só, naquele exemplo que nós resolvemos, o que nós fizemos aqui, percebemos assim que o DV aqui, ó, seguia uma ordem, né, aqui, né, nesse caso, e a escolha foi minha. Aqui eu preciso tomar cuidado, porque aqui eu tenho dx, dz e dy, então não pode ser qualquer ordem, certo? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui, para estar mostrando para vocês aí o que nós precisamos fazer. O exemplo que eu citei aqui, ó. Olha só, lembra disso, ó, né? No início do nosso conteúdo, né? Então nós temos aqui, ó, a integral no intervalo de 0 a 2 dx, a integral de 0 a 5 dy, a integral de 0 a 3 dz. Beleza? Né? Então eu sei que eu tenho que integrar essa primeiro, depois essa e depois essa para finalizar. Aqui está o modelo, né, semelhante àquilo que nós temos aqui nesse exercício. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Integrar, ó, primeiro em relação, tá, a x, que é o que está mais próximo aqui, ó. É de dentro para fora, pessoal. Eu integro, né, no intervalo de 3 a 6 dx. Feito isso, eu integro o próximo que aparece, a integral no intervalo de 2 a 4 dz. E para finalizar, a integral de 1 a 5 dy. Tá? Então é essa ordem que eu preciso para poder, né, colocar um intervalo aqui. Então, quem aparece primeiro, né? Bom, aqui aparece, ó, a integral no intervalo de 3 a 6 dx. Então aqui nós temos o x, ele tem que ser maior ou igual a quem? A 3, tá? E menor ou igual a 6. Tá aqui. Agora eu tenho aqui, ó, a integral em relação a y. Mas não está na ordem certinha como está aqui,
né? Então tem que perceber o seguinte, que o y aqui, a integral aqui, será quem? A última, perdão, a integral no intervalo de 1 a 5, né? Então, a última a ser integrada, tá? Então, a integral de 1 a 5 dy, tá? Então, aqui o y será maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. E o z, né, está aqui, ó, entre x e y, né, será a integral no intervalo de 2 a 4. Então, o z tem que ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Ok? Então, tá aí um exemplo, né, para vocês justamente perceberem, né, que o cuidado na hora de integrar, né, deve ser levado em consideração aí. Por quê? Porque aqui nós temos que estabelecer um intervalo aqui, né? Se a gente tem intervalo, não sabe qual vem primeiro, qual que tem que ser integrado primeiro, a gente com certeza, né, teremos dificuldade aí durante a resolução, ok? Vamos para mais um exemplo, pessoal. Então tá aqui, ó. Esse exemplo aqui, né, diz assim, resolva a integral tripla abaixo. Então nós temos aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta, uma outra cor. Nós temos aqui uma integral de menos 1 a 1, no intervalo de menos 1 a 1, a integral no intervalo de 0 a 2, a integral no intervalo de 0 a 1. Aqui nós temos a função integrando, né, x² mais y² mais z² dx, dy, dz. Então, lembrando, né, nós temos que fazer o quê? Nós temos que realizar a integral em relação a essa variável aqui primeiro, em relação a x, certo? Então, é o que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Continuando. Bom, pessoal, vou repetir esses dois intervalos, então vai ficar assim. A integral de menos 1 a 1, tá? Repito, a integral no intervalo de 0 a 2, ok? E agora eu vou integrar. E para integrar essa função aqui, eu preciso realizar, vou integrar cada um dos termos. Então vai ficar assim, a integral de 0 a 1, x² dx, mais a integral de 0 a 1, o mesmo intervalo, né? y² dy, perdão, estou integrando em relação a x, né? Então é dx, e a integral, mais a integral no intervalo de 0 a 1, z² dx. Beleza. Então tá aqui. E aí eu repito, né? dy, dz. Poderia ter usado uma outra cor, né? Para poder fazer, para destacar melhor aí para você. Bom. Então, pessoal. Vamos fazer isso então. Então, agora nós vamos realizar essa integração. Então, realizando a integral em relação a x, ó, a integral no intervalo de 0 a 1, x² dx, nós vamos fazer assim, ó. Integral de menos 1 a 1, integral de 0 a 2, e aí agora eu vou resolver essa integral. E o que eu vou fazer, eu vou usar uma outra cor aqui para você, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, a integral de x² é quem? É x²
sobre 3, né? Mais, pessoal, y ao quadrado, ele é uma constante, tá? Ele é uma constante. Então, poderia ter passado para fora, né? E calculado a integral de 0 a 1 dx. E a gente sabe que a integral de 0 a 1 dx, a integral de dx é quem? É x. Então, o resultado aqui vai ficar y ao quadrado x, tá? Tá aí. Mais... E com o z também é a mesma coisa. Se eu estou integrando em relação a x, e eu tenho um z quadrado aqui, então esse z quadrado é uma constante, né? E faço a integral em relação a dx. Integral de dx. Né? Então aqui vai ficar o quê? Z quadrado dx. Certo? No intervalo, como os intervalos aqui são todos iguais, eu faço a integração para todo mundo e coloco aqui um só intervalo, ó. Tá? De 0 a 1. E aí o restante eu repito, né? dy dz. Tá aí. Certo? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar, né? Vamos substituir os intervalos aqui em relação a x. Tá? Então fazendo isso, pessoal, nós temos então, eu vou repetir aqui, ó, a integral de menos 1, né, a 1, a integral de 0 a 2, e aí substituo, tá? Vou substituir aqui, vai ficar, eu substituo sempre o maior, né, menos o menor, então vai ficar assim, 1 ao cubo é 1, então aqui vai ficar 1/3 mais y ao quadrado vezes 1, vou colocar assim para você visualizar melhor, e z ao quadrado vezes 1. Agora eu faço menos, substituindo aqui o zero, pessoal, ó, o zero substituindo no x vai zerar tudo aqui, né? Então aqui menos zero mesmo, não preciso colocar tudo, né, de novo aí, tá? Eu sei que vai dar zero, então para que colocar? Então, não há necessidade. dy dz. Tá aí. Ok? Continuando a resolução, então, nós temos a integral de 1, de menos 1, que multiplica a integral de 0 a 2, né? E aí resolvo isso daqui. Aqui nós temos o quê? Já podemos pegar isso daqui, ó, já está aqui, né? Então já faço aqui, ó. Coloco dentro do parênteses, né, para ficar... Aqui eu usei colchete, mas pode ser o parênteses mesmo, né? Então fica 1/3 mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá aí? Tudo isso daqui menos zero. É isso daqui mesmo, tá? dy dz. dy dz, né? Eu ia falar dx, mas dx nós já fizemos já. Agora eu vou integrar em relação a quem? Ó, novamente, né? Tem que tomar um certo cuidado, porque é de dentro para fora que eu vou fazer isso. Então vai ser essa integral agora que eu vou ter que resolver, né? Então vou repetir. Agora vai ficar a integral de menos 1 a 1, né? E aí faço a integral em relação a y. Se eu tenho y, tenho uma constante, 1/3, e tenho z ao quadrado e 1/3 são constantes. Eu vou integrar aqui somente y, né? Então, aqui vai ficar assim, ó. Vou ter que fazer isso em relação aos 3 termos, então nós teremos aqui a integral de 0 a 2, tá? 1/3 dy mais a integral de 0 a 2, tá? Y ao quadrado dy mais a integral de 0 a 2, tá? Z ao quadrado
dy. E aí o dz, né? Então, o que está em vermelho é o que eu vou integrar, tá? Continuando, então. A nossa resolução. Nós repetimos o que está em azul, que é em relação a z. Então, a integral de menos 1 a 1. E agora, realizamos a integração de todos os termos em relação a y. Então, vai ficar a integral, né, de menos 1 a 1, que multiplica 1/3. Pessoal, em relação à integral de 1/3 de x, é 1/3 de y, perdão, vai ficar como? 1/3 y, né? Porque a integral de dy é y. Mais a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3, né? Mais a integral de z ao quadrado de y. O z ao quadrado é uma constante, integro em relação a y, então a integral de dy é quem? É y. Então vai ficar z ao quadrado y. No intervalo de 0 a 2, dz. Tá aí. Resolvo isso substituindo o y pelo intervalo maior menos o intervalo menor. E aqui acontece o mesmo. Como o intervalo menor é 0, então tudo isso daqui substituindo 2 aqui menos tudo isso substituindo 0, a gente sabe que o y substituindo aqui 1/3 vezes 0 é 0, 1/3 ao cubo. Y ao cubo sobre 3 substituindo 0 vai dar 0. E z ao quadrado vezes 0 é 0. Então, aqui tudo isso daqui é 0, né? Então, nós vamos fazer assim. A integral de menos 1 a 1. Né? Nós temos isso daqui, y. Pá, aqui é 1/3, tá? 1/3, que multiplica quem? 2. Substituir o y por 2. Mais 2 ao cubo sobre 3, mais z ao quadrado, que multiplica 2. Menos 0,